E aí, Valers! Sejam muito bem-vindos novamente ao Vale do Suplício. O Vale que é sempre essa hora muito feliz, afinal a gente nunca sai daqui do mesmo jeito que entrou. E a gente só tá nessa porque também a gente pode compartilhar, pode levar essas vozes incríveis que são convidadas aqui para o Vale para você também. E seja você empreendedor ou não, não importa, você pode se contagiar com o que no fim é o grande poder de realização das coisas que essa gente tem. Até me arrepia de pensar nisso, porque isso é o que eu mais admiro, talvez, nas pessoas. Dri, e aí, como é que você tá pro episódio de hoje? Nossa, depois dessa sua introdução, eu tô energizada. Eu tava um pouco cansada. Nossa senhora, vamos lá, então vamos. Ó, eu tô muito feliz com a nossa convidada de hoje. Eu tenho que ler o currículo dela, é impossível de decorar, porque é muito longo. A gente tá falando aqui de uma mulher que tem muitas conquistas. Ela é formada advogada, ela criou o primeiro site de conteúdo educacional sobre transgênero no Brasil, que chama A Casa da Maitê. Ela é cofundadora da Integra Consultoria em Inclusão e Diversidade, cofundadora da Transempregos, que você também já deve ter ouvido falar. Ela é embaixadora na Rede Mulher Empreendedora, integrante da Comissão de Heteroidentificação do 9º Concurso de Defensoria Pública de São Paulo. Meu Deus, quase não consegui terminar essa frase. Ela foi professora de inclusão e diversidade na Aberj e a primeira mulher trans a conquistar a credencial de LinkedIn Top Voice, isso lá em 2017. Maitê Schneider, muito obrigada por estar aqui com a gente no Vale, é uma honra ter você aqui. Gente, assim, prazer, né, gente? Só que tem uma coisa, eu não sou advogada, na verdade eu fiz direito até o 5º período, e na minha época, isso lá no século passado, né, eu tranquei, porque quando eu fui fazer o curso de direito, eu estava no 5º período, estava buscando estágio, era apaixonada por direito penal, fui nos 20 melhores escritórios, na época eu ainda morava em Curitiba, né, eu moro há 7 anos em São Paulo, e dos 20 escritórios, nenhum me deu oportunidade, né? Eu achei que o problema era comigo. Então, eu tranquei a faculdade no 5º período e fiquei 3 anos longe do meio universitário, né? Então, minha formação, na verdade, eu vim das artes cênicas, que é a minha formação, eu tenho um MBA em gestão, inovação e conhecimento, né? E agora estou iniciando uma pós em psicanálise, né? Mas, assim, o direito é uma paixão que ficou no meio do caminho e não foi concluído, foi parado justamente no 5º período, por conta desses tais vieses inconscientes que eu vim trabalhar mais tarde, que eu nem sabia, porque eu fui para o ramo do empreendedorismo no começo, né, meninas? Então, fora a questão da advogada, que eu não me formei, realmente parou na metade, o resto tá tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, então vamos lá, quase advogada. É uma apaixonada pelo direito. Sou uma apaixonada por direitos, sou uma apaixonada pelas leis, pela nossa Constituição Cidadã de 1988, sou uma batalhadora deste mundo com mais, não igualdade, né, porque a nossa Constituição fala de igualdade, que é um princípio muito lindo, né, mas a gente trabalha mais a equidade, sonhando um dia, quem sabe, chegar na tal igualdade. Então, este é o processo, né? Então, mas eu sou uma apaixonada por leis, né, esperando não usá-las, mas leis que nos respaldem, mas ao mesmo tempo eu sempre sou uma batalhadora para que a gente não precise acionar leis, né? Assim como códigos de condutas dentro de empresa, códigos de comportamento. Eu falo, gente, a gente prepara para não usar, né? Tendo que usar, a gente usa, mas a gente também prepara o lado educativo do outro lado, para que as leis sejam no sentido muito mais educacionais do que punitivos, né? É quase advogada, mas multitalentos também, né? Porque da advocacia para arte cênica, para gestão de negócio, mas Deus do céu, como é que você fez tudo isso, menina? Fiz letras, português, alemão ainda, né? Então eu sou metida. O povo nem falava nesse lifelong learning, né? Que a gente fala hoje, desse lifelong learning, desse aprendizado, assim, por todas as coisas. Eu já estava lá nesse lifelong learning sem nem saber que um dia ia ser uma soft skill isso, né? Então eu estava já neste processo, que eu sou muito curiosa. Eu sou escorpiana, vocês não falaram, mas eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião e lua em escorpião, né, meninas? O que Então, isso significa? Eu sou a letrada em horóscopo. uma pessoa inquieta que não gosta de injustiça e que amo ser ponte nesses abismos de tantas desigualdades que existem, né? Eu sou uma pessoa que não tem mais ou menos, não tem talvez, ou é ou não é, não tem médio, ou vai estar muito quente, e daí quando estiver quente vai estar fervendo, ou vai estar gelado, que aí vai estar uma pedra de gelo. Então não vai ter mais ou menos, né, meninas?
Nossa, maravilhosa, já socorro. Eu só uso o conhecimento de astrologia para justificar quando eu mudo de opinião, porque eu sou de Gêmeos. Fala, mas gente, eu sou de Gêmeos, é meu papel mudar de opinião. Ótimo. Mas muito bom. Então, Maitê, já fez tudo isso, você tem 150 anos, né, garota? Vou fazer 52, né? Mas às vezes eu sinto que tenho uma alma dessa meio anciã, né, meninas? Mas ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que eu falo assim, gente, parece que eu não saí dos 15 ainda, que eu tô com esse delay ainda, né? Porque eu vou fazer coisas que eu acho que o meu corpo consegue e nem percebo que, tipo, Maitê, não dá mais pra você fazer esse espacato. Você vai ter cãibra, vai repuxar de um lado a outro, né, meninas? Daí eu falo, gente, mas corpo, como é que você não entendeu? Olha a mente. Nossa. Gente, já começou lá em cima esse podcast Energia Total, com Silvia e Maitê, essa dupla, eu tô aqui quase pulando na cadeira. Maitê, então, assim, só para fazer uma abertura aqui, é óbvio que não dá para te convidar para um podcast sem saber sobre a sua conexão, sua trajetória com a Transempregos. Mas, de todo modo, nada como uma mãe falar do seu próprio filho, né? Então, eu queria que você contasse muito rapidamente o que é a Transempregos e de onde nasceu a ideia. Eu sou a madrasta, na verdade, né? Que eu sou cofundadora. A idealizadora da Transemprego é a doutora Márcia Rocha, né? Essa, sim, uma super advogada, travesti, militante, das pessoas que mais me influencia na vida, né? A Transemprego, ela veio um pouquinho antes. A Transemprego, eu morava em Curitiba ainda, né? Trabalhando sempre com projetos sociais, né? Eu venho deste lado de projetos sociais desde 1990, eu trabalho com ONGs, com projetos voltados ao movimento social, com este lugar que a gente fala de direitos humanos, porque a gente nem falava ainda da questão de diversidade, equidade e inclusão, e eu falo muito de pertencimento hoje também, né? A gente pode falar mais para frente sobre isso, mas dentro dessas questões todas, uma das ONGs que eu trabalhava me chamou para ajudar a organizar um evento, aquelas coisas de evento de movimento social, sempre sem muito dinheiro, sem nada, e querendo trazer os nomes fortes. E eu, já amiga de várias pessoas, falei na época para Márcia Rocha, para Laerte Coutinho, que tinha acabado de fazer a revista Bravo, tinha acabado de colocar que ela era uma crossdresser, né? Então estava todo mundo atrás da Laerte, tentando entender a Laerte Coutinho, nossa super cartunista, o que era e o que era isso, o que estava acontecendo da revista Bravo. E chamei a Letícia Lanz, que é uma estudiosa do assunto, maravilhosa, do assunto de identidade e orientação, e chamei para fazer a abertura do evento a Nani People, né? Para fazer um super pocket show lá em Curitiba. E falei, gente, amigas, é o seguinte, hotel, passagem, minha presença e alegria garantida, mas assim, não temos cachê, não temos budgets, aquelas coisas de militância, de movimento social. Como eu tenho ótimas amigas, as 4, tipo, claro, estamos juntas, vamos revolucionar. Foram para Curitiba. Daí, deste evento, que foi super incrível, a gente organiza a ABRAT, Associação Brasileira de Transgêneros, para discutir a questão de educação, que era uma carência, ainda é, mas era uma carência ainda maior, a questão de educação de pessoas trans, né? Então, a gente desmistificava, através da ABRAT, estes vieses, essas condicionantes, certos estigmas que tinham relacionados a pessoas trans. Depois de um certo tempo, já com a ABRAT, a Márcia Rocha, essa que eu falei para vocês têm que conhecer, que é incrível, ela sempre com uma visão muito à frente do nosso tempo, né? Ela moradora aqui de São Paulo. Ela falou assim, não adianta a gente falar só de educação se a gente não falar também de empregabilidade, né? E daí ela falou assim, acho que a gente tem que criar um braço dentro da ABRAT que venha a ser a Transempregos. A gente não acreditava muito, né? Nem eu, nem a Laerte, nem a Letícia Lanz, porque a gente, dentro dos nossos privilégios, que nem eu falei, eu tive sorte de ser uma mulher branca, nascida em Curitiba, classe média, passar por ótimas faculdades, os melhores colégios de Curitiba, e nunca tive uma carteira de trabalho assinada, né? E isso continua até hoje, aos 52 anos, e hoje eu que não quero também que assine minha carteira, porque hoje eu já estou num outro plano, mas na época que era uma necessidade, eu falava, eu que tenho tudo isso, não consegui furar essa bolha, então não existe isso, sabe? Não existe esse lugar da empregabilidade, né? A Márcia também já tinha ido para o caminho de fazer advocacia, e ela também é gestora de imóveis, etc., para um outro caminho muito, muito, muito mais do empreendedorismo, a Laerte dos desenhos e da arte, a Letícia Lanz através de ser uma grande psicanalista. Então, eram outros caminhos que não dependiam do corporativismo e dessa empregabilidade formal. E eu falei, isso não existe, né? Mas a Márcia, né, com essa visão, ela começou a fazer este caminho, e foi bem na época, isso foi 2013, né, quando surge esse braço da ABRAT, a Transempregos, e foi em 2013 que surge também, por coincidência dessas sortes do destino, o Fórum de Empresas LGBT aqui em São Paulo, com o Reinaldo Bulgarelli, com toda aquela estrutura toda de empresas, e que no começo eram poucas empresas, não chegava a 20 empresas, né, hoje está chegando já
a 200 empresas no fórum participantes de Olha, multinacionais. Mas no começo, a Márcia começou aí falar com essas empresas que eram poucas sobre pessoas trans, sobre talentos trans que a gente conhecia, né? A gente tinha amizade de pessoas trans que tinham 2, 3 pós-graduações e que não conseguiam emprego, não por falta de competências de soft skills e de hard skills, mas por conta de serem pessoas trans, né? Então isso tirava uhum. elas. E daí me causava muito estranhamento, porque eu falava, gente, a gente não vive numa sociedade meritocrática, ou diz que quer o melhor dos talentos por perto. Por que esses talentos têm dificuldade tendo todo esse arsenal de tantas competências variadas e diversas, né? E a Márcia começou batalhando, e no começo muito difícil, porque as pessoas tinham muito medo, muito desses estigmas muito enraizados dentro das suas estruturas, dos seus conhecimentos e etc. Mas esse caminho começou a ter uma abertura no início nessas empresas parceiras do Fórum de Empresas LGBT que tinha se iniciado. E a gente começou uma contratação, a primeira pessoa trans contratada, inclusive a nossa rainha dos memes da internet, que é a Luísa Marilac, que foi contratada lá Que para um legal. motel na época, que foi a primeira contratação da Transemprego lá no início de 2013. Mas a partir disso, começou um caminho dessas empresas perderem o medo e partirem para a prática, né? Hoje a Transemprego conta aí com 2.475 empresas parceiras, né? Então é muita empresa. Hoje a gente fechou a empresa de número 2.475. A gente já tem empregabilidade aí de milhares de pessoas trans. Ano passado foram 1.113 pessoas trans empregadas Olha, ano passado no Brasil inteiro. Então a gente vê um caminho de construção, mas a gente ainda vê muita coisa para mudar, né? Nós três, eu, a Márcia e a Laerte, a gente sonha um dia não precisar mais da Transemprego, né? Então a nossa luta constante é para um dia falir esse projeto, que ele seja um projeto que passou, aconteceu, para a gente lembrar que a gente teve que melhorar enquanto humanidade, mas ao mesmo tempo não é mais necessário, e que hoje, quem sabe, a gente chegue mais perto da tal igualdade e quem sabe um dia consiga que não seja fake news a meritocracia, né? Então a nossa luta, o nosso combate, a nossa construção aí de dedicar 50% do nosso tempo, porque a Transemprego é um projeto gratuito, um projeto voluntário, um projeto social, né? Sem custo nenhum, nem para as empresas e nem para os profissionais trans. Então a gente espera que um dia não seja mais necessário e seja só uma recordação, como algumas coisas, como fascismo, nazismo e outras coisas que a gente não quer viver de novo, né? Então é isso que a gente espera, que a Transemprego seja uma página que a gente se envergonhe de ter tido, mas ao mesmo tempo que não seja mais necessária um dia, e eu espero que seja breve, né? maravilhoso. Eu fiquei com uma curiosidade, que vocês trabalham para a empregabilidade dessas pessoas. Vocês conseguem medir, Maite, se elas se mantêm no mercado? Não, não temos, né? Eu, a Márcia e a Laerte, que estamos à frente aí da Transemprego, né? Hum. Eu sou a mais nova, com 52 anos de idade, né? Então, Márcia e Laerte, se somar as 3 idades, a gente conheceu os dinossauros, né? Então, a gente não é muito da tecnologia, né? Mas a gente tem sorte de várias pessoas voluntárias virem participar, né? Uma dessas pessoas foi o Fábio Pugliese, que é um arquiteto, até que nem entendia de internet, hoje é uma das pessoas que mais entendem desses lugares de internet, que começou a partir de 3 anos atrás a organizar um grupo não só de voluntários, mas também organizar os dados da Transemprego. Então, os dados que a gente tem da Transemprego de empregabilidade foram a partir de 3 anos para cá, né? Que estão lá no nosso site, esses dados de empregabilidade, de vagas abertas, de quais são os locais, quais são os ramos de atividade que mais empregam pessoas trans, quais mais demitem, etc. Agora, este dado, sabe, Sil, de quantas se mantém, a gente tem o da empregabilidade, mas do quanto a gente encontra as Uhum. pessoas trans que falam, nossa, eu já estou há 5 anos lá dentro, nossa, eu entrei como analista, hoje eu já estou como média gestão lá dentro. Então a gente encontra essas pessoas. Agora, de verdade, quantas continuam efetivamente, entende? A gente sabe que hoje em dia a maioria das vagas abertas na Transemprego são vagas iniciais, né? Vagas que a gente chama de porta de entrada, que são vagas que são para jovem aprendizes, vagas para estagiário, né, vagas para algumas coisas de trainees. Então são vagas muito mais iniciais, né, esses processos de analista. Então são vagas que normalmente, não só para pessoas trans, as pessoas já têm um Uhum. turnover muito grande, né? As pessoas já não se estabelecem muito desenvolvendo plano de carreira dentro dessas vagas, isso independente de ser pessoas trans, né? Agora, lógico que esses grupos minorizados acabam tendo mais dificuldade de inclusão posterior, né? Então são pessoas que às vezes ficam 2 anos num processo de estágio e acabam saindo, né? Mas já sai um pouco melhor, elas vão para outras empresas, então elas não ficam naquela empresa, mas como elas tiveram estágio numa multinacional, elas acabam entrando numa empresa que às vezes não é multinacional e estabelecendo carreira em outro lugar, mas não naquela
que ela entrou, entende? Então tem pessoas que já estão no terceiro emprego, na Transemprego, né, que já estão no terceiro Que emprego. legal. A gente tem exemplos de pessoas trans que fizeram transição, pessoas trans fazendo transição, né? Olha que lindo. Mas transição de carreira, né? Então a gente tem pessoas que estavam na área de tecnologia, saíram, foram para uma outra área, e hoje em dia essas pessoas que trocaram de área estão recrutando através da Transemprego, então se transformaram recrutadoras. Eu falei, elas foram recrutadas pela Transemprego e hoje são recrutadoras que contratam outras diversidades. Então é legal também ver esse ciclo também, né? Mas a gente não tem o dado específico com relação a pessoas que continuam dentro dessa empregabilidade, a gente ainda não tem. Né? Até quem estiver escutando a gente, se quiser se voluntariar, entender de dados e quiser vir nos ajudar nessa tarefa, a gente pode tentar conseguir ir aprimorando esses nossos dados, né? Claro que ia ser legal o teu número, mas você super respondeu uma pergunta. Lógico, era mais a sua percepção mesmo que a gente queria. E só mais uma coisinha. 2013 você falou que a Transemprego se estabeleceu, né, Maite? Sim, 2013. Agora em outubro ela completa 10 anos. É um bebê de 10 anos no dia. Olha. Agora em outubro de 2023. Tem que comemorar. E qual era o contexto? Porque a diversidade já era, me corrija se eu estiver errada, mas a diversidade já era pauta, mas não era algo tão disseminado, tão discutido, né? Não, Qual que era esse contexto e como que você fez para dar tração mesmo a Transempregos? não era, né? Eu morava em Curitiba, que nem eu disse, né? Eu tô há 7 anos em São Paulo, e depois desses 3 anos de Transemprego, porque a Transemprego nos 3 primeiros anos foi só a doutora Márcia Rocha, eu divulgava as vagas, oportunidades, mas sem acreditar, que nem eu falei, gente, isso aqui não vai dar em nada, né? Eu era Eu amo. aquela pessimista, assim, a Márcia sempre, não, vai dar, não, vou continuar. Então, é a Márcia indo, a Márcia pegava carro, ia palestrar, a Márcia ia atrás, ela pagava viagem para ir para outros lugares, para conversar com as empresas, ela pagava, né? Tirava do bolso tudo para fazer. Olha. E eu falava assim, gente, então a Márcia por isso que eu falo que ela é mãezona, né? A gente é meio madrasta. Eu e a Laerte somos umas madrastas que ficava meio que puxando, dizendo, será? Não, não vai dar. Mas daí, a partir do terceiro ano, quando a coisa começou a ficar muito pesada, a Márcia falou, Maite, eu não dou mais conta. E eu vim para São Paulo para passar um ano aqui em São Paulo e que não saí mais, né? Porque daí a Márcia fala, né, que ela é o fogo e eu sou o querosene que jogou dentro para o negócio, né, acontecer. Então a gente tem um time muito bom, né, dessa desenvoltura, a Laerte também, por outro lado, com as suas competências. Então a gente começou a ver, entende, se o que este começo era muito difícil, mas quando a gente começou a também perceber, entende, que as empresas tinham interesse, que elas queriam chegar neste lugar ideal, neste lugar realmente de ter os melhores talentos, de atrair os melhores talentos, e infelizmente hoje em dia são poucas as empresas que falam de retenção, a maioria está falando só de atração de talentos, retenção ainda são poucas, a gente começou a ver que tipo tinha um campo não só para transemprego, mas essa questão que a gente falava de diversidade, que era mato, que nem você falou, né? Quer dizer, antes disso já era falado um pouco de sustentabilidade, né? A gente foi aprender de sustentabilidade, beber na fonte direto com o Reinaldo Bugarelli, que é um dos grandes nomes de sustentabilidade, que já falava disso há 20, 25 anos atrás, entende? Né? Hoje a gente fala ESG, né? A gente traz essa questão não só do meio ambiente, mas também da governança, do compliance, do social, tudo a gente traz dentro do ESG, mas o Reinaldo já falava isso há 25 anos atrás, né? Mas 10 anos atrás era muito seco, porque tudo que a gente falava desse assunto era meio importado, né? As empresas já executavam fora, nas suas matrizes, né? E traziam para as filiais, né? Dentro do Brasil. E daí a gente executava planos que eram muito já pré-moldados do que era feito lá fora, né? A gente não teve tempo no Brasil de criar a cultura de como seria a cultura de diversidade no Brasil, entendendo que o Brasil já é diverso, né? Pelo tamanho, pelas culturas, pelo regionalismo que existe no Brasil. Então aqui a gente demorou não só para começar, mas a gente demorou para entender que não dava para seguir modelos prontos de outros lugares, né, europeus ou americanos, etc., que eram imputados para a gente executar aqui. Então, acho que hoje que o Brasil começa a ter um entendimento de que esse tema de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que nem eu disse, ele tem que criar uma cultura de entender como é que é feito no Brasil, né? E a gente ainda está engatinhando, mesmo em 2023, né? Eu sou professora da Aberj também, deste tema, junto com o Ricardo Salles, com outras pessoas. A gente tem um curso lá dentro para organizações que já existe aí há quase 3 anos. Então, a gente vê que ele está meio... No Brasil ainda é meio voluntariado este caminho, né? Então, todos os grupos de afinidade são voluntariados, nunca tem budget para desenvolver nada. A gente não tem um caminho ainda muito
muito acertado, como normalmente é lá fora, entende? Que você já tem vice-presidentes de diversidade, equidade e inclusão, entende? Com budget específico para atingir metas, inclusive, dessa diversidade, desses processos inclusivos, para atingir o que a gente deseja com essa temática. Então, aqui a gente ainda está um pouco atrás no sentido de entender. A gente tem dificuldades, porque a gente tem empresas, né, dentro dessas 2.475 empresas da Transemprego, a gente é parceira de todas as grandes multinacionais, né? Então, a gente trabalha com multinacionais de mais de 100 mil colaboradores, entende, no Brasil. Então, são empresas muito grandes que tem no Brasil inteiro, mas que com uma política única que não funciona para o Brasil inteiro, entende? Que acaba ficando focada ainda em São Paulo e Rio de Janeiro, em termos de empregabilidade, Sim. em termos dessas ações afirmativas. A gente não consegue capilarizar, fazer essa diversidade, cuidado e inclusão chegar, por exemplo, no Brasil inteiro, mesmo que a empresa tenha filiais espalhadas, entende? Então, a gente ainda tem alguns gaps, a gente ainda tem alguns lugares que a gente ainda não conseguiu transpor dentro do Brasil. Então, aqui era mato, mas eu acho que ainda não está tão... A gente não está fazendo tantas plantações como a gente pode, sendo que a terra aqui é muito boa para isso, mas a gente ainda não está conseguindo fazer essas nossas sementes gerarem o que pode gerar quando a gente fala desse assunto, né, meninas? Tem muita coisa para carpinar ainda, então, né? O mato está mais baixo, mas não é suficiente. O mato está mais baixo e as pessoas não têm muita constância. Então, né, quando você não tem constância, o mato que você capinou, 2 semanas depois ele já está grande. Entra um CEO que acha que é importante o assunto, daí entra outro que acha que é mimimi, e daí o assunto que era importante vai para uma linha B. Ele ainda não está introjetado no DNA das empresas, ele ainda está muito focado em alguns locais dentro da empresa, então ele está no RH, ele está no marketing, ele está na responsabilidade social, mas ele não está desde o onboard, não está naquela constância que tem que ter de ações, né? Entendendo que essa temática, como sustentabilidade, são processos de jornada, não são pontos de chegada, que você faz uma ação e pronto, você é diverso, ou você é conta de ações. Então, ele não está ainda na ordem do dia como jornada realmente, como ponto a ser atingido e mantido, né? Perfeito. E isso também, né? Agora pensando um pouquinho aí no perfil da pessoa transexual, a gente foi atrás do relatório da ANTRA, que, para quem está ouvindo a gente, é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E assim, dado chocante, a gente já ouve falar, mas a expectativa de vida de uma pessoa transexual é de cerca de 35 anos. Então, é como se as pessoas transexuais, elas ainda vivessem na Idade Média, não tivessem acesso ao saneamento básico, antibiótico, vacina, é um absurdo, né? E fica muito difícil pensar em carreira, em futuro, quando você tem que lutar no dia a dia para sobreviver. E aí eu queria que você contasse pra gente, Maitê, quais são as sequelas que lidar com essa realidade traz para a vida de pessoas transexuais e, como não poderia deixar de ser, reflete no seu desenvolvimento de carreira, no seu desenvolvimento profissional. Esses dados da ANTRA, eles são dados bem antigos, né? Que a mídia sempre reproduz, né? São dados bem antigos, né? Literalmente do século passado, esses dados, né? Muita coisa aconteceu nesses mais de 20 anos que a gente está aí do ano de 2000, né? São dados que são baseados, esses dados, tanto de 90% de pessoas trans, que também é da ANTRA, 90% de pessoas trans estão na prostituição, e dessa idade, 35 anos, né? E é 35 anos para pessoas trans brancas, né? Se forem pessoas trans negras, é 29 anos de idade, né? Então ele cai um pouco quando a gente faz a inter-relação junto com raça, né? Que a gente tira a identidade, Sim. coloca a identidade e raça, cai para 29 anos esse dado da ANTRA. Mas são dados que são pesquisados através do índice de pessoas que foram assassinadas, né, pelo nosso sistema, né? Então, esses dados da ANTRA é sobre pessoas trans mortas, né, que é um índice gritante, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, segundo a própria ANTRA, segundo alguns estudos, etc., por conta da violência, das opressões e da falta de oportunidades, né? Então, são pessoas que são suicidadas por esse nosso sistema, né? Então, não é que elas se suicidaram, é por conta dessas opressões e de falta de espaço que a pessoa chega e dá um tiro na cabeça, né? Então, elas são suicidadas, né? Assim como elas são ejetadas também do processo educacional, porque a gente não tem equipes pedagógicas prontas para trabalhar com diversidade de um modo geral, não só identitárias, mas de um modo geral, a gente não tem equipes pedagógicas prontas para lidar com a diversidade, que é a nossa maior igualdade enquanto humanidade. Então, esses dados, mesmo que sejam antigos, a gente sabe que são dados que são muito reais, né? Porque a gente não encontra pessoas trans, né? Perguntar para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, se conhecem pessoas trans trabalhando do seu lado, no seu dia a dia, não conhecem, né? A gente está falando de um público que a gente não tem estimativa também de censo, né?
mas estima-se por pesquisas que seja de 2 a 3% da população, ou seja, é quase igual ao número de pessoas que são ruivas no mundo, né? Então, é um número que é razoavelmente grande, mas que não tem dados. A gente não tem o IBGE que faz uma contagem oficial disso, né? A gente não tem os dados nem com relação à identidade, nem com relação à orientação. Então, é importante esses dados, independente deles não serem mais atualizados, até porque a gente não tem dados atualizados com relação a isso, a gente sabe que pessoas trans são um dos grupos que são mais, infelizmente, vitimizados por conta dessas opressões e desses lugares de não acesso, né? Então, isso é Uhum. fato, porque a gente não vê no dia a dia, né? Elas não estão nas famílias. Parece que pessoas Aham. nasceram de chocadeira, porque eu falo onde estão essas famílias, né? Porque desde o começo já tem uma renegação, já são renegadas desde o início de você não ter direito ao afeto familiar, né? Consequentemente, você não tem. Você tenta entrar no colégio, que deveria, nem gosto desse título, né? Mas que algumas pessoas consideram ser o segundo lar, o segundo lugar, que seria a escola, e elas são ejetadas, principalmente as mulheres trans, né? Os homens trans, a gente percebe que eles têm um grau de resistência maior, né? Porque normalmente o homem trans é a mulher que é mais masculinizada, então ela continua dentro do colégio, e normalmente pessoas como eu, que é mulher trans, são aquelas que acabam chorando, que acabam, eu não aguento essa opressão, e acabam saindo. Então mulheres trans saem, e a prostituição abraça muito mais facilmente mulheres trans do que homens trans. Tem homens trans na prostituição, mas a prostituição está sempre lá de braços abertos, como essa segunda mãe, dizendo: vem para cá, se a tua família não quis, se a escola não te aceitou, a prostituição te abraça. E daí, Nossa. dentro deste caminho, é um caminho muito difícil, porque é um caminho muito vinculado à prostituição, né? A prostituição é este lugar de discriminação e de violência, né? A gente sabe, tanto que dessas pessoas mortas, desses índices de pessoas mortas, quase 80% delas foram mortas na prostituição, né? Então a gente sabe que ele está vinculado muito com drogas, a esse lugar da marginalidade, a este lugar da não denúncia, da não fiscalização do poder público com relação à segurança. Então, quando você já não tem o afeto familiar, você já não encontra o aporte dentro do colégio, uma escola que realmente seja este lugar de acolhida, isso vai dificultar a inserção dessas pessoas, consequentemente, no mercado de trabalho. E aí é muito difícil, porque daí você está falando de pessoas trans que vieram desse processo de exclusão, que hoje estão com mais de 40 anos de idade, ou seja, tem mais uma exclusão que a exclusão etária, né? E aí como é que você vai fazer a preparação dessa pessoa numa empresa que não quer preparar, numa empresa que já quer pessoas prontas, né? E empresas que não Sim. procuram este processo de humanização para tentar diminuir estes gaps e, que nem eu disse, ser ponte para diminuir essas desigualdades. Aí as pessoas querem lugares prontas, né? Que nem você falou, eu sou a primeira pessoa trans a ser LinkedIn Top Voice, e a gente tem várias pesquisas, né? Não só feita pelo LinkedIn, mas por várias frentes, e que comprovam a mesma coisa, né? Que as empresas continuam, em 2023, contratando por hard skills, né? Que são essas habilidades técnicas, essas habilidades acadêmicas, mas não é pela não execução correta dessas hard skills que elas são demitidas por conta de comportamento, né? Que tem Sim. a ver com soft skills, que tem a ver com o não feed, que nem a gente fala, com essa não adaptação à cultura organizacional de determinada empresa. Uhum. Então, a gente tem empresas hoje em dia que ainda continuam contratando só por habilidades técnicas, só por check em sabe Excel, sabe desenvolvimento de sistemas, e não tipo, o que essa pessoa agrega, qual que é a capacidade de adaptabilidade, como é que essa pessoa administra a inteligência emocional, como é que ela administra a questão de conflitos e crises, como é que ela passa por isso, né? Que a gente sabe que uma empresa vive isso nessa cultura que é ágil, neste mundo que não é mais VUCA, que é bunny, neste mundo que está tudo muito acelerado dentro desses processos todos. Então, quando a gente passa por esse processo, a gente vê empresas que ainda estão iniciando este processo de humanização, né? A gente está aí muito à frente na Revolução 4.0, que é essa revolução tecnológica, né? De inteligências artificiais, de como a gente gere tudo isso, mas a Revolução 5.0, que é a revolução humana, a gente está muito longe, né? E a gente não vai ter Uhum. empresas melhores, nem sociedades melhores, enquanto a gente não for humano melhor, né? Enquanto a gente não for melhor humano, a gente não vai ter. Por mais que tenha boas empresas, com bons códigos de condutas, e tenha leis maravilhosas, que nem eu falei, que nem precisava ter mais do que a nossa Constituição Cidadã de 88, se fosse cumprida de fato, entende? Se não tem pessoas que respeitam essas instruções, essas normativas, a gente continua tendo problemas. Não adianta o macro Sim. agir se o micro, que somos nós, não somos agentes dessa mudança que a gente deseja ver no mundo. Se a gente também não faz parte dessa mudança no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quando eu percebo este caminhar, entende? Eu percebo que essas excludências ainda,
elas são muito grandes, sabe, Adri, por conta da gente também colocar a responsabilidade muito no macro, sabe? E a gente não ser esse agente de mudança. O que eu mais Perfeito. só ano passado eu dei 723 palestras ano passado, né, no ano de 2022. Então eu conheci muita gente, fui em muito lugar, fui literalmente do Oiapoque ao Chuí, né? E o Gente, que eu fico pensando, eu fico dividindo esse número de palestras pelo número de dias. Eu acho que o dia da Maitê de 2022 teve uns 400 dias. Não, Mesmo mas tem assim. dias, por exemplo, agora, a gente teve agora o dia 28 de junho, né, que é o dia do orgulho LGBT, é o mês do Aham. orgulho, mas dia 28 é o dia do orgulho. No dia 28 eu dei 10 no mesmo dia, né, então tem dias que são meio, né, exagerados por conta do que tem no dia, né, então eu dei 10 no mesmo dia, no dia 28 agora de junho, então é por isso que acontecem essas loucuras de data, né. Mas Uhum. o que eu mais conheço nessas palestras que eu dou, e são milhares de pessoas, que nem eu disse, entende? São pessoas querendo mudar o mundo. Ai, mas eu quero mudar o mundo, eu quero mudar minha empresa. E daí eu pergunto, e mudar você? Uhum. Você muda você? Como é que é você? Me conte você antes de querer mudar o mundo. E aí a pessoa falou: não, eu só sou uma pessoa que sou uma formiguinha. Eu falei: não, mas se você não muda você, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Então são 8 bilhões de verdades. Se você não muda você, aí são todo mundo querendo, olha, eu que mando, eu que estou pagando, execute-se da maneira que eu acredito. Aí vai começar uma disputa. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, é entender que todo mundo é diferente, como que a gente cria pontes para buscar essa tal igualdade através da equidade, de saber que as pessoas vieram de lugares diferentes. Mas como que a gente chega um pouquinho mais perto dessa utopia, dessa igualdade? E as pessoas não querem abrir mão. E aí é muito difícil, entende? Porque é o chefe, é o gestor que não quer abrir mão, vai ser do meu jeito e cumpra-se porque eu estou pagando. Aí é o pai de família que fala, você é meu filho e vai obedecer porque você está na minha casa, se não for desse jeito, não vai ser, entende? Aí começa essa briga que ninguém se entende. Diversidade é lugar de entendimento. Não é lugar para, se não for do meu jeito, você tá fora. Porque senão acaba acontecendo a mesma coisa, Sim. né? Que o sistema faz. Então, essas construções, esses números só vão mudar quando a gente entender que também a gente precisa mudar algumas coisas, aceitar outras. Ou o que não tem entendimento, vamos achar um terceiro lugar onde a gente consiga convergir para este lugar da gente ter uma conversação, porque é só assim que a gente anda, né? Senão vai ser muito difícil. Se for a minha verdade e a tua verdade, e a gente não tentar achar este lugar de encontro, vai continuar sendo esse lugar onde a gente vai ter um mundo com regras que, em vez de nos unir enquanto humanos, vão continuar nos afastando enquanto humanidade, né? Eu sempre falo que no meu trabalho, meninas, dentro de tudo que eu faço, eu acho que o que resume é eu ensino gente a não ter medo de gente. É isso que eu faço no meu trabalho, né? Muito É bom. ensinar pessoas a tudo bem não saber tudo, entende? Tudo bem não gostar 100% da pessoa, mas o que você gosta? Onde que está o ponto de convergência? A gente fica muito mais preocupado nas coisas que nos separam, sendo que o que nos une enquanto humanidade é muito mais similar do que os pontos que nos separam, né? E a gente fica procurando o que nos separa, né? O que nos diverge, e não o que nos une enquanto potência de humanidade. Ô, Maite, por esse ponto aí da transformação individual, que tem uma pergunta para te fazer sobre isso. Eu só não quero deixar passar uma informação que você deu logo atrás e que a Adri trouxe aqui no roteiro, uma informação importante, né? É da revista da FAPESP, que ela é de 2022, então bem atual, que diz que cerca de 60% dos homens trans possuem emprego formal. Mas, no caso das mulheres trans, esse número é só de 13%, né? E é O que você verdadeiro. falou agora há pouco. Isso a gente vê na Transemprego, né? Esse dado a gente tem, né? Eu sempre falo, né, que as contratações na Transemprego elas estão aumentando de ano para ano, tanto a abertura de vagas, quanto empresas parceiras, quanto de contratações, ela tem aumentado todos esses anos, desses 10 anos. Mas as contratações, e isso a gente tem visto de 3 anos para cá, quando a gente tem esses dados, que nem eu falei, elas são muito higienistas. Quando eu falo higienistas, é que realmente, né, isso levando em consideração as mesmas soft skills, as mesmas habilidades e as mesmas hard skills, e levando o mesmo nível de senioridade que eu estou falando para vocês, né, de experiência em determinada área. Porque isso também, lógico, influi não só na contratação, mas também no valor que a pessoa está recebendo pelo trabalho que está sendo executado. Mas a gente percebeu que, levando em consideração mesmos níveis de tudo isso que eu disse para vocês, um homem trans é realmente muito mais contratado, mais facilmente contratado que uma mulher trans. Por exemplo, uma pessoa, se além de trans, ela for uma pessoa negra, tendo as mesmas competências, me dificulta em 72% a colocação dessa pessoa na mesma vaga. Que loucura. Ela tendo a mesma competência só por conta dela ser uma pessoa negra.
Se ela for uma pessoa que ela tenha, se ela for uma pessoa binária, ela estiver dentro deste padrão binário da sociedade, que homem é desse jeito e mulher é desse jeito, aquelas coisas binárias do nosso sistema, entende? Se ela for uma pessoa transbinária, ela vai conseguir emprego mais fácil do que uma pessoa trans não binária. Assim como se ela for uma pessoa trans, por exemplo, que ela tenha passabilidade, e passabilidade, para quem não sabe, é um termo que eu nem gosto, mas que é muito usado, mas passabilidade é quando uma pessoa trans como eu, por exemplo, né, é lida pelo sistema, pelas pessoas no entorno, como uma pessoa cisgênera, né? Pessoa cisgênera é aquela pessoa que não é trans, né? Que está de acordo com aquele sexo que foi imposto ao nascimento para ela. Então, uma pessoa que tem essa passabilidade, uma pessoa trans com essa passabilidade, vai conseguir empregabilidade mais fácil do que aquela que não tem a passabilidade, essa leitura cisgênera do sistema, entende? E a passabilidade é um problema, porque tem pessoas trans que fazem cirurgias que não querem fazer para conseguirem ser passáveis, para estarem dentro Nossa, dessa passabilidade, entende? Porque a gente sabe que a passabilidade consegue emprego mais fácil, a gente sabe que a passabilidade você não vai ser alvo na rua, porque não vão ver você como uma pessoa trans. Então você não vai ser o próximo alvo a ser morto por uma pessoa que seja transfóbica, por uma pessoa de extrema radical, etc., que encontre na frente. Então essa passabilidade não é muitas vezes para a pessoa, é muitas vezes para se adaptar a uma normativa imposta por uma sociedade que é extremamente cruel e que acaba exigindo que as pessoas tenham determinada cor, que as pessoas tenham determinado corpo, ajam de determinada maneira. Então isso é muito ruim para pessoas trans, né? Mas a gente vê na empregabilidade que ela é muito bem-vinda. Então, a gente tinha, até esses dias atrás, chegou uma vaga de uma empresa colocando no descritivo da empresa, né? A gente foi conversar com a empresa depois sobre isso, porque a gente falou, tem certeza que você quer colocar esse termo? Né? Que a empresa procurava uma pessoa para ser secretária e ela colocou assim, mas a gente quer uma pessoa trans que não pareça trans. meu Deus. Descritivo da vaga. E eu fui perguntar o que é uma pessoa trans que não... Ah, uma pessoa trans que saiba se portar, né? Que ela não use aqueles decotes exagerados, Ai, que ela que não venha aqui querer vergonha! fazer programa junto com as pessoas aqui. E a pessoa falando isso na maior tranquilidade. Eu falei, olha, eu acho que não é um termo adequado para a gente colocar num descritivo isso, entende? Que era aquela coisa que a gente buscava o boa aparência, né? E eu falava, gente, mas como assim? O que é este boa aparência, né? O que é uma pessoa trans que não pareça trans, entende? Que você tem certeza que você quer abrir esse descritivo desta maneira? Então a gente foi conversar com essa pessoa. A gente está falando de 2023, né, gente? Então é este lugar, quando a gente fala deste lugar. Então esses dados é muito verdadeiro, infelizmente, entende? Homem trans ainda é mais contratado facilmente, eu acredito, do que uma mulher cisgênera. Porque, entre aspas, dentro desse sistema machista, entende? Ele é um homem categoria B, nunca vai ser um homem cisgênero, mas, entre aspas, você é mulher melhor do que essa mulher, porque mulherada é mimimi, você pelo menos não engravida. Lógico que tem homens trans que engravidam, mas na cabeça da pessoa, você, entre aspas, é mais útil do que uma mulher que vai nos dar problema em algum momento com esse problema de gravidez, porque as empresas trabalham ainda a questão de gravidez como um problema, né, gente? Prova disso é só você ver o quanto é uma licença maternidade e paternidade, né? Que a gente sabe que pela CLT Sim. são 5 dias, e 80% das empresas no Brasil, a licença paternidade é de 5 dias. O que uma empresa quer dizer com isso? Olha, pai, você só precisa ficar os 5 primeiros dias, enquanto ela está dividida em 2, depois você vem para cá e deixa a mulher lá. A mulher vai ficar 120 dias, até porque quando ela voltar, a gente já demite ela, porque já tem outra pessoa. É isso que acontece. É isso que o sistema diz. Ainda trata questão de gravidez como problema, entende? Então, a gente está longe dessa realidade, né? Então, o sistema diz, mas as pessoas dizem, né? Mas eu tô muito com você nessa, Adri, também, que eu vi ela sentir, que a primeira transformação é do indivíduo. Mas é por isso que eu queria trazer de volta isso, porque assim, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu sou mais pessimista em relação à natureza do ser humano. Não acho que o ser humano vai ser muito melhor do que ele é hoje. Então, assim, eu sempre conto que dentro das empresas você vai ter pessoas que não vão dar esse acolhimento. Você tem empresas, tem o sistema funcionando da empresa para contratar trans ou qualquer, enfim, não importa, indivíduos, mas você vai ter aquelas pessoas que não vão acolher e vão gerar problema. Então, na prática, o que se faz com essas pessoas? Para um gestor, para as pessoas que estão na liderança da empresa fazendo isso acontecer, o que você faz quando você está diante de um grupo de pessoas que têm esse tipo de atitude? Eu sou uma otimista, né? Então eu sempre acho que o copo da metade está mais pro cheio, né? Então eu acho que essas são as exceções que são raras. É que essas exceções, elas são muito visíveis, né? Elas são muito de falar, elas são de gritar, de aumentar o tom de voz, então elas são exibidas, né? Mas eu não acho que elas sejam maioria, entende?
Eu acredito muito, né? Uma frase, eu não lembro se era do Gandhi, é de algum dessas. Eu sou péssima para lembrar nome de pessoas, aos 52 está ficando cada vez pior. Mas a frase não é minha, que diz: olha, o que me preocupa não é nem o grito dos maus, né? É o silêncio dos bons, né? Aham. Porque tá tendo muito silêncio de um lado, mas eu acho que é a maioria, mas daí prefere ficar silenciosa. E as pessoas, né? A pessoa ignorante geralmente é muito escandalosa, né? Então as pessoas ignorantes Eu amei são isso. É escandalosas. verdade. O que ela tem é o grito, né? Porque ela não tem consciência, é uma pessoa que está nas trevas do desconhecimento. Então a única coisa que ela tem é o grito, né? Então ela usa desse grito, ela usa dessa extensão toda, porque conhecimento não há, né? Então essas pessoas, entende? Quando acontece isso dentro de uma empresa, por exemplo, entende, Sil, na tua pergunta, sabe? Eu acho que eu já fui, que nem eu falei, né? Eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião e lua escorpião, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo direito. Então eu já fui aquela pessoa, entende? De tipo, a pessoa me olhava torto e me atendia alguma coisa erradamente ou com preconceito, eu já pegava 2 testemunhas, abria boletim de ocorrência e ia pro processo, entende? Então eu já fui esse Nossa, tipo de maravilhoso. gente, né? Então eu já passei vários momentos na minha vida. Quando eu fui conhecendo um pouco mais das empresas e fui trabalhando com empresas, né? Eu tinha um ódio de RH, porque para mim RH era aquela pessoa que não me deixou entrar nas empresas. Era aquela pessoa. E hoje em dia, quando eu conheço pessoas da parte de RH, da parte de talent acquisition, da parte de people, de pessoas, enfim, como você chame, mas hoje em dia, quando eu conheço, eu abraço, porque eu sei quanto sofre essa área, entende? Porque tudo cai na mão dessas pessoas e normalmente é onde tem que resolver todas as pendências do mundo. E por isso que eu amo a parte hoje em dia de recrutamento, de seleção, de pessoas dentro, porque eu falo, gente, tudo sobra para vocês, né? Qualquer problema sobra para essa área. Mas quando eu começo a perceber, por exemplo, que acontece algum problema, hoje em dia as empresas já têm um lugar que é tipo assim, você fez um post no LinkedIn, esse post não está de acordo com nossa missão, valores e propósitos, então você está demitido. Então o caminho é este, sabe? Você tirar. E eu entendo, porque a gente tem aquilo lá, olha, se você deixar uma maçã podre no meio de outras maçãs boas, acaba apodrecendo outras maçãs, que atrapalha esse processo que a gente quer. Então eu entendo um pouco disso, né? Porque a gente sofreu tanto que quando a gente está organizando a casa, a gente não quer que essa bagunça se estabeleça de novo. Mas eu sou muito da parte, eu trabalho muito com gestão de crises, né? Eu tenho uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, que é a Integra Diversidade, que é uma consultoria só de mulheres, né? Então, o que eu mais trabalho é em gestão de crise. Infelizmente, não da maneira que eu gosto, né? Porque eu prefiro fazer o trabalho de preparação da crise antes da crise acontecer. Então, eu preparo para que não aconteça, criando regras, códigos de conduta, estabelecendo letramentos, aprendizados e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu preparo para que isso não aconteça. Então, é isso, eu crio o código, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que esse código seja acionado. Eu preparo equipes de ouvidoria para que equipes de ouvidoria sejam incríveis na devolutiva, junto com compliance, com o jurídico, mas, ao mesmo tempo, eu luto para que cheguem poucas denúncias, para que realmente não aconteça assédios e discriminações, nem nada do fato, para que realmente aquilo não seja nem usado. Eu preparo, mas não quero que seja usado. Eu preparo a regra, mas não quero que a regra seja usada no sentido punitivo. Por isso que eu tenho o lado educacional. Mas, infelizmente, a maioria das empresas, elas não têm este caminho, né? Então, elas lidam com a crise quando a crise acontece. Quando acontece um caso de racismo, de transfobia, de homofobia, um caso de discriminação com pessoas migrantes e refugiados, um caso de capacitismo, etc. Então, dentro disso, né, com as empresas que trabalham só com o resultado, né, a nossa saúde é assim, a gente não trabalha com a prevenção da doença, a gente já trabalha com a resolução quando a doença se instaura, e aí é muito mais difícil, né? Crise é a mesma coisa, o sistema funciona de igual maneira. Então, a minha solução sempre é primeiro entender o que essa pessoa... Foi o primeiro caso dessa pessoa? Essa pessoa sabe que está infringindo uma lei, porque eu vejo que muitas vezes o problema do ignorante é que ele não sabe nem a ignorância que está causando. Exato. Porque ele foi educado nesse lugar. Seja a educação religiosa que ela teve, seja a educação de princípios que ela teve na família que ela veio, do núcleo de amizades que ela tem e desenvolve. Então a pessoa acha que não é, né? Quando muito ela acha que é uma microagressão. Eu falei, microagressão para quem? Porque para a pessoa que sente, nunca é microagressão. Para a pessoa que sente, aquilo é uma violência diária e cotidiana. Às vezes, aquela tua microagressão é a mão que aperta o gatilho quando essa pessoa tenta o suicídio e se mata. Então, não existe microagressão. Não existe viés inconsciente. Viés inconsciente é discriminação. A gente chama de viés inconsciente para deixar o nome bonito dentro da empresa, mas é discriminação. Discriminação é o preconceito que todo mundo tem verbalizado, né, colocado no dia a dia. Discriminação é isso, é preconceito que sai da cabeça e vai para o dia a dia, que vai para o cotidiano. Então, é esse viés inconsciente, essa microagressão não existe. São fatos que têm que ser, primeiro, averiguados, entender se essa pessoa tem noção. Então, acho que a primeira é isso. Você tem noção do que está acontecendo?
Você tem noção que esse teu ato é um ato repugnante, é um ato que não está dentro daquilo que a gente tem como princípio, valor aqui dentro da nossa organização? Você tem noção disso? A partir do momento que ele tem, entende? Mas você tem, mantém, por que que você mantém? Levar um pouco de luz nessas trevas, entende? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, mas é também entender, porque senão a gente começa a fazer a mesma coisa que o sistema faz. Tipo, se você não está dentro das regras do sistema, você está fora. Sim. Você começa a fazer o caminho inverso. Pessoas que não compartilhem aquilo que a Maitê acredita, também está demitido, vai fora. E aí, Sim. metade da empresa embora. E você manda metade da empresa embora com raiva, inclusive, dessa tal diversidade. Então, você não prepara seres humanos melhores para a vida. Nossa. É um trabalho que é diferente. Por isso que eu falo que diversidade, equidade e inclusão não é um trabalho fácil. Esse trabalho de construir pontes, por exemplo, eu estava desenvolvendo um trabalho na Alpargatas, né? Então, eu desenvolvi um trabalho numa das maiores fábricas que ele tem lá em João Pessoa, né? Então, a gente tem 9 mil colaboradores lá. Não para, né? Alpargatas não para. Então, é 3 turnos e etc. E lá a gente estava com uma questão que a gente queria aumentar o número de pessoas trans lá dentro, questão com dificuldade de banheiro, etc. E tinha um lado religioso muito forte. E se eu fosse dizer para as pessoas, vamos criar uma regra, não respeita a identidade de gênero das pessoas trans e o uso de banheiro de pessoas trans, está demitido. A gente vai demitir mais da metade da Alpargatas e João Pessoa. Eles têm um lado religioso que para eles Deus fez o homem e a mulher. Então eu fui para lá não para estipular e dizer é assim, vocês vão ter que cumprir, porque isso não é processo educativo. Eu fui para lá conversar com um grupo de mulheres, conversei com um grupo de mulheres, a gente conversou com um grupo de homens, qual que é o medo que vocês têm com relação ao uso do banheiro de pessoas trans? Vamos entender. Eu sei que eu não vou poder bater na frente de dizer que, tipo, olha, o teu Deus é um Deus que criou, não sei o que. Eu falo, mas a tua religião não fala de amor, não fala de acolhimento? E se fosse teu filho, uma pessoa trans aqui dentro, você gostaria que essa pessoa tivesse dificuldade de ir no banheiro simplesmente para fazer o número 2? Sabe? Você sabe que a violência, quando acontece, não é a violência, o estupro, não é dentro do banheiro das firmas, é dentro, 80% do estupro das nossas meninas e mulheres é dentro do banheiro das nossas casas, seja pelos pais, seja por pessoas próximas, ou seja por parentes. Você sabe disso? E este banheiro das casas nem tem banheiro do homem e da mulher, é um único banheiro. Quando tem 2 banheiros, você vai no banheiro que está vazio. Então, o banheiro que tem problema de estupro e violência contra as mulheres, ninguém se preocupa, que é o banheiro das nossas casas onde estão acontecendo. E quando acontece o estupro e a violência e o assédio nos banheiros empresariais, não é no chão de firma que acontece. É dentro das salas do CEO, dos banheiros que estão dentro das salas do CEO. É lá que acontece a violência. Então, para de criar um mito que não existe para criar uma discriminação, porque isso é transfobia. Então, eu começo a entender e conversar com essas pessoas e não imputar uma verdade, tipo, se você não respeita, você está fora. Porque isso não é o caminho certo. O caminho da diversidade é o caminho do entendimento, é o caminho de pontes, que nem eu disse. E não de ser pá nesses buracos que já são tão gigantescos, entende? Não, o caminho, mas haja paciência, né? Minha Nossa Senhora. Tem que ter, né, Sil? Porque sem paciência não dá. Aí você vai querer imputar verdades, aí você não constrói. A educação é o único caminho que muda, entende? A educação é o único caminho em todas as esferas, entende? Seja educação, essa que a gente fala formal, de ensino fundamental, de ensino médio, depois posterior de ensino superior e outras formas de estudo, entende? Ou desse lifelong learning, desse processo da gente tentar descobrir a melhor versão da gente, né? Para tentar ser um ser humano melhor, porque só assim que a gente vai ter sociedades melhores, empresas melhores, entende? Não vai ter empresa melhor enquanto a gente não tiver humanidades melhores. Este é o caminho, entende? Não adianta a gente fantasiar. Então, educação é um processo de paciência, é um processo de entender que as pessoas têm tempos diferentes de entendimento, de aceitação, é entender que construir ponte é muito mais difícil do que pegar uma pá e cavar buraco mais fundo. É difícil. Nossa, tem umas frases tão perfeitas, né? Eu já tô vendo os trechos que a gente vai divulgar dessa entrevista, porque tá maravilhoso. Maitê, assim, que aula foda, adorei. A cara da Sil também me mostra que ela adorou. E agora a gente tá chegando no final do nosso papo, e nesse final a gente tem perguntas rápidas, complete frase, sabe? Vamos lá? Eu vim do teatro, né? Então, no teatro, né? Eu amo improviso, né? E eu acho tão legal isso, né? Porque eu uso até a parte teatral para as empresas que eu trabalho, né? Porque normalmente as empresas, quando vêm me procurar para fazer uma consultoria, para fazer um acompanhamento, ou criar um projeto, ou ampliar algum projeto, ou trazer mais inovação, que também é a minha área para os produtos e serviços dela, ela fica querendo, tipo, olha, Maitê, a gente quer fazer algo que dê certo, né? Então, todo mundo buscando a virtuose, o perfeccionismo, etc. Eu falava, gente,
Mas inovação, em 90% dos casos, inovação não vem do acerto, vem do erro, Aham. né? Porque quando você tem uma máquina que produz exatamente, você cria um algoritmo, cria um software que foi calculado para produzir aquele resultado final, você sabe exatamente que se a máquina fizer exatamente aquela função, ela tem aquele resultado. É justamente quando a máquina dá um bug, que tem uma ruptura de energia, uma quebra de alguma coisa, que a máquina produz outra coisa. Que às vezes é uma coisa ruim e a gente descarta. Mas às vezes ela produz uma coisa que você fala, gente, eu jamais pensaria que quando cria uma ruptura, produz isso. E as empresas querem acerto. E se tem uma coisa que gente faz bem, né, que ser humano, gente, que eu falo ser humano, que nasceu para fazer bem, é errar. Ser humano é fábrica de erro e não de acerto, né? Lógico que as Aham. empresas têm que ter, eu ensino empresas para criar espaços de errar, tá tudo bem errar. Não que a gente queira errar sempre, mas vamos aproveitar o erro pode ser potência de um lugar de inovação. Então eu amo improviso, porque geralmente do improviso vem muita coisa que você fala, gente, foi nessa agilidade que produziu isso, então eu amo, tô na mão de vocês, então vamos pro improviso, vamos pro bate-bate. Eba! Vamos lá! Identidade é Identidade é a essência. uma história para lembrar. Uma história para lembrar. Ah, são tantas do meu pai, né? Eu tenho um TED que eu fiz que se chama Dicas para parir o ser. Eu tenho 3 TEDs, né? Mas um deles se chama Dicas para parir o ser humano que a gente nasceu para ser, que foi quando meu pai partiu há quase 3 anos atrás, dia 1º de dezembro de 3 anos atrás, e ele me ensinou muitas coisas. Então, essa é uma dica que eu dou para a vida, para não esquecer. Então, assistam esse TED que vocês vão aprender muita coisa e tem muito ensinamento lá. Uma história para esquecer. Uma história para esquecer. As minhas tentativas de suicídio, as 2 tentativas de suicídio que eu fiz, né. Hoje eu sei que suicídio seria uma resolução definitiva para problemas temporários, né, mas na época eu achava que seriam soluções, definitivas para problemas que não tinham solução. Então, gostaria de esquecer essas histórias e também as 2 histórias primeiras que eu tive de relacionamento que foram de violências, que eu prefiro esquecer e não consigo. Eu não consegui transformar esses lugares ainda com piada. Quando eu consigo transformar alguma coisa ruim da minha vida em piada, eu sinto que eu passei aquilo, que a terapia funcionou, que eu consegui vencer aquilo. E essas histórias de Uhum. violência e também de suicídio, eu ainda não consegui contar piada sobre isso. Eu não sei se um dia vou conseguir contar. Então, gostaria de esquecer isso, que tirassem e arrancassem isso. Vou torcer para que vire piada e você consiga. O que estraga meu humor? Discriminação, preconceito e injustiça. Essas 3 coisas estragam. Eu sou muito bem-humorada, mas com essas coisas eu não consigo lidar. Eu falo: "Gente, mas por quê?", né, e da onde vem e por que que você mantém isso, né. Então isso eu não consigo, me tira o humor, eu fico azeda, e eu azeda, eu sou muito azeda, né. Sempre é ou muito a céu ou muito a terra, né, Maitê? Sem meio termo. Pertencimento é? Pertencimento é fazer parte, é ser, né. É não ser mais um, mais uma, mais uma, é ser o um, a uma, o ume que falta para que sejam empresas melhores, famílias melhores e mundo melhores. Então pertencer é ser, pertencer é estar, pertencer é ser respeitado dentro da sua identidade, que para mim é a mesma coisa que essência, né. Uma saudade. Ah, meu pai, minha avó, né, pessoas que são bases para mim, que eu sinto que estão dentro de mim, eu acredito muito em energia, mas que vão ser sempre que hoje são saudades, né, saudades que eu acordo, dou bom dia, que eu sinto cheiros ainda, que eu sinto presenças, que eu sinto no que eu sou, né, que são bases para mim, que foram durante tanto tempo e continuam sendo cais no meio do meu caos, assim, que são portos seguros no meio de caos que acontecem na minha vida, então vão ser sempre saudades, assim, né. Nossa, agora me pegou. Meritocracia? Fake news, né, meritocracia, principalmente no Brasil, fake news, né, meritocracia no Brasil tem sobrenome de família, né, meritocracia no Brasil tem cor, meritocracia no Brasil tem questão etária, meritocracia no Brasil é uma fake news, infelizmente, né, se você não tiver você pode estudar numa faculdade de primeira linha, você pode ter estudado os melhores cursos, ter os melhores professores, ter conseguido as melhores soft skills e hard skills, se você for uma pessoa preta, a meritocracia não vai funcionar. Fora a capa de revista, que de vez em quando vem uma Forbes, vem uma Veja, vem uma Isto É, mostrando uma pessoa preta que saiu de uma comunidade em Heliópolis e conseguiu criar aí uma super empresa de mais de 2 bilhões de coisas e se transformou numa grande potência e ela quer mostrar que, tipo, viu só, se você quiser, você consegue. Fora essas fake news de capa de revista, entende? Meritocracia tá junto com essas capas, infelizmente, né? Então,
ainda não é um lugar onde as pessoas são valoradas pelo que são e pelas habilidades e técnicas que tenham, né? Ainda está longe de ser algo que seja verdadeiro, no mundo, né? Mas no nosso país mais ainda. Para terminar, eu me orgulho de... Me orgulho de continuar viva, de continuar resistindo, de continuar sorrindo mesmo, tendo muito motivo para chorar, de continuar acreditando, ao contrário da Sil, que tem muito mais gente legal do que gente ruim. Eu acho que gente é o que a gente tem de melhor no mundo. Eu amo viajar para conhecer lugares, mas eu amo viajar principalmente para conhecer histórias de pessoas. Eu amo gente, né? Então, eu amo gente, acredito no potencial da gente. Eu acho que a gente vai chegar nessa revolução 5.0 e ainda descobrir que a gente tem humanidade dentro do humano que nós somos, né? Então eu acredito muito nisso. Batalho e acredito nisso. Não tenho mais nada para falar aqui. Você tem alguma coisa para falar, Sil? Não tem mesmo. A única coisa, assim, é que assim, apesar de ser mais pessimista que você, é que eu torço de verdade para que Transempregos e todas as suas iniciativas correlacionadas realmente não sejam mais necessárias o quanto antes possível. Viva também, obrigado. Bora pra falência da Maitê! Vai ficar um ano inteiro sem dar uma palestra, vender um projeto. É isso aí, garota. Vamos falir. Lembrando que a Transempregos, olha, é um bom toque. A Transempregos, lá em transempregos.com.br, que é um projeto gratuito que eu falei, não é só para empresas. Então, pessoas físicas, CPFs, podem contratar, que nem eu falei, né? Da gente ser agente da mudança. Então, se você precisar, por exemplo, de uma pessoa para cuidar da tua casa, para te ajudar com limpeza, por que você não contrata uma travesti com a Transemprego? Se você precisar de uma pessoa para ser cuidador de idoso, se você precisar de uma pessoa para limpar o teu jardim, de um jardineiro, de um pintor, de uma pintora, por que não contratar uma pessoa trans? Então, seja agente, uma babá para o seu filho, para sua filha, contratem pessoas trans no micro, não é só para empresas, tá bom? Vamos fazer revolução indo do micro para o macro para a gente acelerar esses processos. Maravilhosa! Gente, Muito obrigada, Maitê. Demais. Demais mesmo. Estamos juntos. E se você tá ouvindo a gente, segue a gente nas redes sociais. A gente tá no LinkedIn, TikTok, Instagram. A gente também aceita indicação de entrevistado. Manda pra gente um e-mail. valedosuplicio@agenciasense com SE no final.com.br. Obrigada e até o próximo Vale.